Então vamos lá, galera. Para você começar a usar o C Sharp, você tem que instalar primeiro o Visual Studio, tá? Então você vem aqui no Google, faz uma busca por Visual Studio, download. O primeiro resultado que ele vai te trazer aqui é do site oficial do Visual Studio, que é da Microsoft, né? Você pode abrir aqui. E aí o Visual Studio, ele tem várias versões, né? Algumas são pagas e tem uma que é gratuita. Essa de comunidade que ela é gratuita, então a gente vai instalar essa aqui, tá? Então, pode iniciar o download. Ele vai te redirecionar para essa página e vai começar a fazer o download aqui. Então você pode abrir esse executável, pode seguir aqui para a gente iniciar a instalação. Então tá, agora o que ele fez? Ele primeiro só baixou esse instalador, e aí aqui você consegue escolher as opções, que são como se fossem módulos, né, dentro do Visual Studio, dependendo do tipo de projeto que você quer desenvolver. Então aqui você pode escolher, tem várias opções, dependendo do tipo de desenvolvimento que você precisa, né? E aqui para o nosso teste a gente só vai usar, vamos instalar duas bibliotecas aqui então, essa de desenvolvimento web e essa de desenvolvimento para desktop. Beleza? Então ele selecionou todas as opções aqui e o tamanho também dessa instalação. Então você pode iniciar a instalação. Esse processo ele demora um tempinho considerável para baixar e instalar, né? Então eu vou pausar aqui a gravação e quando terminar a instalação aí, vocês seguem também com o vídeo. Então vamos continuar aqui, pessoal. Se você terminou a instalação do Visual Studio, você provavelmente está com essa tela aqui aberta. Então o Visual Studio já aparece aqui como um dos softwares instalado aqui. E você pode clicar aqui em iniciar para abrir o Visual Studio. Quando ele carregar o Visual Studio, essa aqui vai ser a tela inicial dele. E você tem algumas opções aqui, né? Normalmente você vai criar um projeto novo, né? Mas se você já tiver algum projeto que você criou antes, você já consegue carregar ele por aqui, tá? Então, vamos criar aqui um projeto novo. E pelos dois módulos que a gente selecionou lá na instalação, aqueles dois pacotes, né? Dois módulos do Visual Studio, ele carregou aqui alguns tipos de projetos para a gente usar, tá? Então depois vocês podem olhar com calma aqui todos esses tipos de projeto, mas para o nosso teste aqui a gente só vai seguir o padrão mesmo, o mais simples, né? Que é o de console. Então se você buscar aqui por console, você vai ver que tem mais de um tipo de console, porque quando a gente instalou o .NET, o Visual Studio, enfim, ele já carregou mais de uma linguagem. Então a gente vai focar aqui no C Sharp, mas também já vem disponível aqui o VBNet e o F Sharp, por exemplo, tá? Entre outras. Então escolhe aqui esse que tem um C Sharpzinho e próximo. Aqui você pode dar um nome para sua aplicação. Vamos chamar ela de Hello World. E você pode escolher a última versão do .NET que tiver instalada aqui na sua máquina. Clicando em criar. Pronto. Então essa é a cara do Visual Studio quando você já está com ele aberto e um projeto carregado, tá? O que é importante a gente explicar aqui? Pelo menos os atalhos aqui, os botões mais importantes do Visual Studio para você, tá? Então o mais básico de todos é esse verdinho aqui em cima, que é ele quem vai executar a aplicação que você está desenvolvendo, tá? Então aqui, pelo exemplo que ele já trouxe aqui, esse template de projeto console, ele já está com uma linha de código aqui implementada, que vai justamente só printar isso aqui na tela para a gente, no console na verdade, né? E para a gente conseguir ler essa mensagem que ele vai printar, a gente só vai ter que dar um console.readKey para que ele congele ali a telinha do console e assim a gente vai conseguir ler essa mensagem. Então, se você clicar aqui nesse botão verde, ele vai executar a aplicação. É isso. Então, como nesse sistema ele só tinha implementado essa linha de código, ele já executou essa linha de código, exibiu ela aqui pra gente e ele está aguardando aqui, tá vendo um cursor? Aguardando a gente digitar alguma tecla para ele encerrar a aplicação, tá? Então se eu der um Enter aqui, por exemplo, ele vai encerrar a execução da aplicação. Bom, agora vamos falar sobre variáveis. Aqui vocês viram que nós executamos um teste simples, né?
Mas e se eu quisesse passar algum valor aqui através de uma variável? Como que seria feito, né? Então, primeiro, para vocês entenderem como que é a criação e a definição de valores para variáveis aqui no C#, você basicamente tem duas formas, tá? Você pode escolher o tipo da variável e depois atribuir um valor para ela, né? Ou você pode deixar um tipo genérico para essa variável, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um tipo de variável string. Se eu der um nome aqui de myString e eu dou um sinal de igual, ou seja, eu quero atribuir um valor para esta variável e o valor vai ser o que vier após o sinal de igual. Então aqui, para string, eu sempre tenho que definir o valor entre aspas duplas, tá? Então string são caracteres alfanuméricos, então pode ser número, letra ou caracteres especiais aqui, mas desde que estejam dentro das aspas duplas e, como vocês também perceberam aqui na sintaxe do C#, sempre que você encerra um comando, ao final da linha é informado um ponto e vírgula para encerrar aquela linha a ser executada, tá? Então, aqui para variável é a mesma coisa. A gente define o tipo dela primeiro, depois a gente define o nome da variável, o sinal de igual, e aí tudo que vier depois do igual é o valor que vai ser atribuído à variável. Então aqui eu posso colocar um valor, pode ser numérico, mais letras, ele aceita tudo aqui, tá? Outro tipo que é bem comum no .NET é o inteiro. Então, posso aqui setar o valor de 0 nessa variável, myInt, vamos setar aqui 1, 2, 3. Tá? E aí vocês percebem que esse, como já é um tipo diferente, é um tipo de inteiro, ele não usa aspas duplas para definir o valor, tá? Você não precisa dar aspas duplas aqui. Como é só um valor numérico, você vem e coloca o número aqui. Outro, datetime. Quando você tiver que trabalhar com data, você pode definir esse tipo de variável aqui, com o tipo datetime. Você define o nome dessa variável, o igual, e aí tudo que vier após o igual é o valor que vai ser atribuído dentro da variável aqui. No caso aqui a gente está definindo um datetime.now, ou seja, ele está pegando a data de agora e esse segundo exato, milissegundo, né? E assim por diante, tá? Então mais um aqui, booleano, quando você tiver que trabalhar com condições de verdadeiro ou falso, esse tipo de variável aqui só aceita verdadeiro ou falso, né? Então true ou falso aqui. E assim por diante. Então eu vou deixar um quadro aqui na tela com todos os tipos de variáveis possíveis do C# e as limitações de cada tipo de variável, tá? E quando eu falei que também poderia definir um tipo genérico de variáveis, basicamente, se você não quiser definir o tipo aqui no começo, como a gente fez aqui, ó, você pode substituir, o C# ele te dá essa opção de você definir um tipo genérico aqui, e aí baseado no valor que você atribuir após o igual, o próprio framework vai entender qual que é o tipo específico de variável e aí ele vai atribuir automaticamente para você. Então, para você fazer isso, é só você substituir esse tipo aqui específico por um var. Então, esse var ele substitui todos os tipos de variáveis do .NET. Então, se eu quiser fazer isso para todas as variáveis, não tem problema nenhum. E aí, o próprio framework é quem vai interpretar o dado que você está atribuindo aqui após o igual, e aí em tempo de execução ele já vai entender que essa variável é do tipo string, porque é um valor string que está entrando nela na sequência. E assim por diante. Aqui seria um inteiro, aqui um datetime e aqui um booleano. E aí a gente viu aqui como criar as variáveis, né? E atribuir valores às variáveis. Mas e como que a gente faz para usar essas variáveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tinha um console.writeLine, e aí ao invés de usar esse hello world, a gente pode receber alguma variável aqui. Então, a primeira que a gente já pode usar aqui é a myString, que a gente criou aqui. Então, vamos simplesmente
usar o valor que está dentro dessa string, chamando ela aqui. Então, automaticamente, quando a minha aplicação for executada e ele rodar esse comando, ele vai entender que eu estou usando essa variável e aí ele vai buscar o valor dela e vai usar esse valor aqui, tá? Então, se eu rodar novamente a minha aplicação, então esse comando aqui ele só vai fazer a gente aguardar ali, digitar alguma coisa antes dele encerrar a execução da aplicação, tá? Então, se eu rodar aqui novamente, ele printou aqui para mim 123 ABC, que é o valor que está nessa variável myString aqui atrás. Então, como eu utilizei essa variável aqui no comando que pede, que dá um print na tela, né? Ele printou esse valor aqui para mim. E aí, por conta dessa linha, ele está só aguardando eu encerrar a execução do programa. Ok. E para os demais, se eu quisesse printar aqui o valor que está aqui no int. Bom, se eu simplesmente chamar essa variável aqui e tentar executar, ele já vai apresentar para mim o valor que está na variável. E assim por diante. Então, se eu chamar as demais, então aqui nesse datetime, ele pegou datetime.now, então ele pegou o momento exato aqui que está no meu relógio e printou aqui na tela. E aí o último teste que a gente tem aqui é a variável de booleano, né? É isso. E aí ele apresentou um false aqui, que é o valor que está nesse booleano. Ok? Vamos focar um pouquinho agora na string, tá? No tipo de variável string aqui. Então vamos dar uma limpada nesse código. Vamos remover os demais. A gente só deixou uma string aqui, né? Então string, como eu expliquei, ela serve para armazenar caracteres alfanuméricos, né? Então pode ser um número, uma letra ou até caracteres especiais. Não tem problema nenhum. Ele vai entender tudo, desde que os valores estejam dentro das aspas duplas. Aqui, para trabalhar com string, vocês vão perceber que você, em algumas situações, vai ter que juntar valores de variáveis diferentes. Então, se a gente voltar aqui para o valor que estava, 123 ABC. E se eu, por um acaso, quiser criar uma segunda variável aqui, então vamos chamar essa aqui de myName e essa aqui de myAge. Então, meu nome e minha idade. Então, essa aqui, vamos dar o nome de Ana e a idade 50. Como que eu faço para exibir esses dois valores na minha tela, que é com esse meu comando console.writeLine, né? Então, você pode usar a estratégia de concatenação de strings, né? Então, sempre que você tem mais de um valor para ser utilizado ao mesmo tempo ali, você pode concatenar os valores, né? Então, a forma mais simples de você concatenar é você simplesmente chamar a variável, colocar um sinal de mais e chamar a outra variável. Então, o que vai acontecer aqui, se a gente rodar a aplicação, ele exibiu o conteúdo das duas variáveis, né? Então, o nome está Ana e a idade que está 50. Então, essa é uma estratégia de concatenação. Existem outras formas, né? Então, por exemplo, a gente pode aqui concatenar direto no valor de uma variável. Então, aqui eu poderia chamar a variável que está na linha de cima através dessa outra forma de concatenação. Então, eu coloquei o valor de myName, a variável myName, dentro da variável myAge. Então, ele juntou aqui, quando você dá esse sinal de cifrão, ele permite que você use esse caractere aqui dentro de uma string, dentro de uma aspas duplas, né? E aí dentro desse caractere você consegue colocar outro valor ou variável. E aí eu coloquei o valor da variável de cima. Então aqui, se eu simplesmente printar a variável myAge, ele já precisa ter o valor das duas variáveis, tá vendo? Então eu só printei a variável myAge, mas antes de eu printar, eu concatenei o valor da variável myName
com o valor que já estava aqui, que era da idade, né? E aí é isso que a aplicação exibiu aqui pra gente. E aí tem diversas outras formas de você concatenar valores, tá? Mas essas aqui são as mais simples aí de você se trabalhar. Você pode usar o sinal do mais para juntar valores de mais de uma variável, ou você pode usar aqui o cifrão para você colocar um valor dentro de outro valor, né? E aí você junta os dois aqui. E agora vamos dar uma olhada na variável do tipo inteiro, que é o int, né? Então, ao invés de ter aqui uma string, vamos criar aqui novamente um inteiro. Vamos considerar aqui age. Então, var age igual 50. A gente já tinha. Então, idade igual 50. Se eu venho aqui no meu console.writeLine e passo esse age, ele já vai converter esse valor aqui, que é um inteiro, para uma string e exibir na tela, né? Então, se eu exibir, rodar a aplicação, ele vai exibir os 50, que é o que eu tenho de valor aqui na minha variável. Ok, mas e se eu quisesse, por exemplo, juntar o valor de duas variáveis, né? Se eu quiser criar aqui uma outra variável, age2, e aí nessa aqui também os 50. Como que eu faço para juntar, né? Ou somar, então, o valor dessas duas variáveis? Mesma coisa aqui, então a gente pode só dar um sinal de mais e chamar a outra variável. Se eu executar a aplicação, agora ele exibiu 100 para mim, então ele fez a soma das duas variáveis. Então age tinha 50 e age2 também 50, ele juntou as duas com esse sinal de mais. Aqui, além do mais, você tem uma série de outros caracteres que representam funções matemáticas, né? Então, ao invés do mais, você pode usar um asterisco. Se você rodar aqui, ao invés de somar, agora ele vai multiplicar, né? Então, o asterisco aqui ele vai representar multiplicação. Então, agora ele fez 50 vezes 50 e exibiu o resultado aqui para mim. Ao invés da multiplicação, você também pode ter a divisão. Então, se você colocar uma barra aqui e rodar a aplicação, agora ele vai fazer a divisão de 50 por 50 e vai dar um resultado aqui de 1. E assim por diante. Essas são as operações mais básicas, né, matemáticas. E aqui a ideia era só mostrar então como que você consegue trabalhar com mais de um valor numérico aqui em alguma implementação que você estiver fazendo, tá? Então você pode somar os valores ou utilizar alguma outra função matemática aqui para resolver o valor. Nós entendemos então que o console.writeLine ele exibe uma mensagem na tela e você tem que passar um valor para ele exibir, né? E o console read key ele vai ficar aguardando você digitar alguma coisa ali na janela para ele dar sequência na execução. Bom, aqui, e se a gente quiser receber essas duas idades da janela de console ali da execução da aplicação, né? Como que a gente faria? Aqui a gente pode usar um outro método de read, que ao invés de read key, ele é o readLine. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. O valor da nossa variável vai ser a leitura da linha que o usuário digitar. E a gente faz isso para as duas linhas, né? Então as duas variáveis aqui vão receber o valor que for digitado pelo usuário. Então esse método aqui, readLine, ele vai ler a linha que foi digitado pelo usuário, né? E aqui, vocês devem ter percebido que ele deu uma mensagem, ele marcou em vermelho aqui essa parte do código, né? Isso aqui, sempre que tiver marcado em algum trecho do código em vermelho, significa que o framework ele já identificou que esse pedaço do código ele está quebrado, tá? Se a gente tentar executar a aplicação e passar por aqui, ele vai estourar um erro. Então, o ideal é que a gente já resolva aqui esse problema antes de tentar rodar essa aplicação. Então, o que ele está reclamando aqui é que a gente vai receber uma string aqui, ou seja, esse método readLine, ele retorna uma string, que a gente já viu que são caracteres alfanuméricos, né? A gente vai pegar esse valor, atribuir numa variável, então como a gente está usando um tipo genérico aqui var, o framework vai entender que isso aqui é uma string e vai
criar essa variável como se fosse uma string. E aqui no WriteLine, a gente está tentando fazer uma operação matemática. A gente está tentando dividir essa variável por essa, só que aí o framework está avisando para a gente que ele não consegue fazer operações matemáticas de variáveis string, né? Então elas têm que ser variáveis numéricas, inteiras, para ele conseguir aplicar essa operação matemática aqui. Então a gente vai ter que converter esses valores para inteiro para o framework conseguir executar a operação matemática. E para a gente converter então esses tipos que estão sendo criados como string, para converter eles para inteiro, a gente tem que chamar um método dentro de int. Então se a gente chamar int e o método dá um ponto aqui para acessar os métodos e as propriedades de int, né? Parse, ele vai converter esse valor string para int. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Então a gente igualou aqui os tipos para inteiro e aí sim o framework vai entender agora que a gente está falando de uma operação matemática entre duas variáveis do tipo inteiro. Então vamos executar aqui para ver o que acontece. Bom, primeiro o console vai ficar aguardando a gente digitar alguma coisa, porque a primeira linha do código já está aguardando a leitura da linha que está ali na console. Então se eu vier aqui digitar a idade de 100, por exemplo, e der um Enter, agora ele vai ficar aguardando de novo, porque aí a segunda linha de código também está aguardando de novo uma linha. Então vou colocar um outro valor aqui, 20, por exemplo. E aí se eu der um Enter, ele vai exibir o resultado da conta aqui, da operação matemática que dividiu a primeira variável pela segunda variável. E aí ele retornou o valor de 5 e encerrou a execução do programa. Bom, vamos falar sobre métodos agora, né? Para a gente criar métodos, primeiro a gente vai ter que criar uma classe, onde a gente vai guardar o nosso método dentro, tá? Para a gente criar a classe, primeiro vocês podem olhar aqui então para esse menu lateral. Vocês vão ver que ele é chamado de gerenciador de soluções, né? Então essa janelinha aqui está com a sua solução. Dentro de uma solução existe um projeto e dentro do projeto existem os arquivos do projeto, né? Então o único arquivo que a gente tem nesse projeto que a gente criou é esse program.cs. Então vamos criar um arquivo novo aqui. Se eu clicar com o direito no projeto e vier em adicionar, vamos escolher a opção aqui classe. Vamos chamar aqui essa nova classe de Calculator. Ok. Então, foi criada aqui uma nova classe para gente. Foi adicionado um novo arquivo no projeto, né, chamado calculator.cs. E se vocês compararem o conteúdo dessa classe com a anterior, vocês vão ver que aqui na Program ele só tem as linhas de código, mas não tem abertura nem fechamento de escopos, não tem aqueles usings que tem aqui. Então, por que isso acontece, né? Porque dentro desse projeto de console, essa classe program.cs ela é simplificada em relação às demais classes do projeto. Então, todas as demais classes que eu criar desse projeto, elas precisam ter toda a estrutura básica de uma classe, tá? E só a classe Program que não precisa. Ela é mais limpa, né? Então, como a gente criou uma classe nova, ela já acompanha toda essa estrutura aqui. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com o que são esses usings aqui em cima, nem o que é este namespace, mas vamos olhar aqui mais especificamente para a criação da classe, tá? Então, na sintaxe do C#, sempre que a gente está falando de escopo, a gente está falando de chaves. Então, se eu estou criando uma classe, eu tenho que fazer a abertura e o fechamento das chaves para indicar qual que é o escopo dessa minha classe. Então, tudo que vier dentro dessas chaves, automaticamente pertencem a esta classe, ok? Então, agora falando de métodos, né? Como que a gente cria um método dentro dessa classe Calculator? Então a gente pode aqui criar um método, por exemplo, public int calculate, né?
E vamos receber aqui um parâmetro chamado OP, outro parâmetro chamado value 1 e o outro value 2. E, novamente, eu abro e fecho o escopo deste método. Então, como eu tive que abrir e fechar o escopo da classe com a utilização de chaves, o método também tem o escopo dele. Então, toda a lógica que vier dentro dessa abertura e desse fechamento pertencem a este método. Ok? Então, o que é um método, né? Um método, ele basicamente é uma função que executa um trecho de código com um objetivo específico, né? Então eu consigo implementar uma lógica dentro desse método e depois conseguir reutilizar esse método, fazer a chamada deste método quantas vezes eu precisar em outra parte do código. Nesse método aqui específico, a gente criou ele como público, que é o tipo mais aberto de método. Então, quem usar a minha classe Calculator vai conseguir utilizar um método Calculate, porque ele está definido como público aqui. Se ele estivesse definido como private, por exemplo, ele já não ficaria disponível para quem utilizasse essa classe de fora dela. Só quem estiver dentro dessa classe Calculator pode utilizar esse método. Então, por exemplo, se eu criasse um outro método dentro dessa classe Calculator, eu poderia chamar esse método Calculate, porque eles estão dentro da mesma classe. Mas vamos voltar aqui para o public. Então, vamos deixar ele bem exposto, esse método. Então, a gente definiu aqui a visibilidade desse método. Depois, a gente está definindo aqui o tipo de retorno desse método. Então, sempre que alguém chamar esse método, eles vão esperar receber de volta, como retorno dessa chamada, um inteiro, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo. Poderia ser uma string, ou poderia ser um datetime, poderia ser qualquer tipo, ou até mesmo um void. O void, no caso, é quando ele não tem retorno nenhum. Eu posso receber uma chamada para esse método e não retornar nada. Vamos deixar aqui como um int, então, porque a gente vai criar um método de cálculo, né? E definida a visibilidade e o tipo de retorno, eu tenho que definir o nome do método. Então aqui eu dei o nome de calculate, e o nome geralmente ele tem que ser relacionado com a implementação que vai ser feita dentro do método. Então ele precisa fazer sentido. Se a gente está criando aqui um método que vai fazer os cálculos, então faz sentido eu dar o nome para esse método de calculate. E da mesma forma que se ele fosse fazer outro tipo de lógica aqui, outro tipo de implementação, eu teria que ter outro tipo de nome aqui também que fosse relacionado com aquela outra implementação. Então, definir a visibilidade, o tipo de retorno e o nome do meu método. Agora eu consigo definir os parâmetros desse método. E aí, quando a gente fala de parâmetro aqui, a gente está falando de parâmetro de entrada. Então, sempre que alguém chamar esse método, eles terão que passar esses parâmetros, esses valores que eu estou aguardando. Então, eu espero receber 3 valores aqui. 3 valores. O primeiro do tipo string, chamado OP, como se fosse de operação, ou operador. O segundo é um inteiro, que é o nosso primeiro valor, e o terceiro parâmetro é um inteiro também, que é o segundo valor. Ok? Como eu defini aqui que esse nosso método ele vai ter um retorno do tipo inteiro, automaticamente o framework ele já me avisa aqui, ele já me dá um erro, né? Então lembra que eu expliquei que sempre que tiver uma marcação em vermelho, igual está aqui em algum pedaço do seu código, é o framework já te avisando que tem algum problema aqui. E aí, no caso que ele está reclamando aqui, é que eu criei um método que tem que retornar um inteiro, então obrigatoriamente ele tem que retornar um inteiro ao final dessa execução desse método, né? E nesse método aqui eu não estou retornando o inteiro. Então aí ele já me acusa aqui que está com erro essa implementação. Então só para ele parar de dar o erro aqui para a gente pode simplesmente retornar um 0, ok? E aí ele já para de reclamar. Bom, agora que nós criamos o nosso método e ele está retornando um valor inteiro, que é um 0,
a gente vai ter que implementar a nossa lógica aqui para ele retornar o valor que a gente quer mesmo, baseado no cálculo que ele vai executar, né? Então aqui o que nós estamos recebendo? São 3 parâmetros, um que é a operação e os 2 valores que vão fazer parte do cálculo, né? Então esse valor da operação vai ser basicamente para que a gente entender se o usuário quer somar, multiplicar, dividir ou subtrair esses 2 valores que ele está passando, né? Então o que a gente pode usar aqui para conseguir definir essa operação, a gente pode usar aqui o operador if, que é um condicional, né? Então o if, que é implementado dessa forma, ele nada mais é do que uma instrução de condição. Se ele traduzindo para o português significa se, né? Então se o valor que estiver aqui ou a condição for respeitada ou atendida, né? Ele entra no escopo desse if. Então, novamente, abertura, fechamento de escopo deste if. Então, se essa condição for atendida, ele entra nesse escopo do if. E aí a gente também tem o else if. E aí tem mais um escopo aqui. Então, se for o sinal de mais recebido aqui nesse parâmetro AP, a gente vai entrar nesse escopo aqui do if. Se for o sinal de menos, vai entrar nesse outro aqui, que é o do else if. E assim por diante, a gente pode fazer dos demais operadores. Perfeito. É isso. E aí agora a gente tem os 4 operadores aqui. E aí a gente pode fazer o nosso cálculo baseado nesse resultado. Então, se ele receber aqui um mais nesse parâmetro de operação, isso quer dizer que o nosso cálculo aqui tem que ser de soma, né? Então, eu posso simplesmente retornar o resultado desse parâmetro mais o outro parâmetro. Caso contrário, se for um sinal de menos que for recebido, eu posso retornar o resultado da subtração do parâmetro 2 e do parâmetro 1. Se for o sinal de asterisco, eu posso retornar da multiplicação do parâmetro 1 e do parâmetro 2. E por fim, se for uma barra, quer dizer que aqui a gente pode retornar o resultado da divisão do primeiro parâmetro pelo segundo parâmetro. Então, isso é o que o nosso método está fazendo. Ele está utilizando a validação em if para tomar a decisão específica para o valor que chegar neste parâmetro. Agora, como que a gente vai utilizar esse método calculate? Porque ele vai ficar responsável por fazer o cálculo, mas se eu só executar a minha aplicação agora, ele não chamou o método calculate. Ele está esperando aqui que eu informe um valor e vai fazer aqui a divisão. A divisão das duas variáveis. Por quê? A gente não chamou aquele método de calculate que a gente criou. Então, agora vamos ver como que a gente chama esse método do calculate. Então, como que a gente chama aquele método calculate que a gente criou, né? Bom, para você acessar aquele método, como eu expliquei, nós temos os escopos, né? Então, dentro desta classe calculator, existe no escopo dela um método chamado calculate. Então, para eu conseguir acessar esse método calculate, primeiro eu preciso chamar a classe, que é como se fosse o pai desse método, né? Então, como que eu chamo essa classe? Eu crio a instância dessa classe. Então, basta eu vir aqui e chamar o nome da minha classe, dar um nome para ela, aqui pelo autocomplete do Visual Studio, ele já está me sugerindo aqui, chamar de calculator, e aí eu criei uma instância da classe, ou seja, eu chamei a minha classe, dei um nome aqui
para esse objeto da minha classe, coloquei o sinal de igual e aí eu criei uma instância dessa minha classe, né? Então eu criei como se fosse uma cópia dessa minha classe para eu utilizar dentro desse objeto. E agora eu consigo utilizar esse objeto aqui que eu chamei de calculator e chamar o conteúdo dessa classe. Então agora eu consigo enxergar aquele método calculate que a gente criou. Bom, agora aqui ele está reclamando de um erro. Novamente, sempre que você vê algum trecho do código marcado em vermelho, algum problema tem no seu código. Então o que ele está reclamando aqui? Os parâmetros que a gente criou lá no método calculate, eles são obrigatórios, eles têm que ser enviados. Então sempre que eu quiser chamar esse método, eu tenho que passar esses parâmetros. E aqui eu não estou passando nenhum parâmetro. Bom, o primeiro parâmetro aqui que ele está me pedindo é uma string, que é um OP. O segundo parâmetro é o value e o terceiro é o value 2. Aqui em cima eu já tenho os dois parâmetros numéricos que a gente vai receber da console, mas está faltando o operador, o OP, né? Então a gente pode criar mais um e receber também o valor que vier da janela, do console. Então o usuário vai poder mandar este terceiro valor também. E aí aqui, na chamada do meu método, eu vou passar esses três valores, essas três variáveis, né? Então a primeira que ele espera é o OP, então como eu dei o nome de operate ali em cima, eu passo ela. Value, vamos pegar o age, e value 2, vamos pegar o age 2 aqui também. Novamente, assim como a gente teve aqui que fazer um parse, nós vamos ter que fazer o parse novamente. Então, acho que fica mais fácil se a gente fizer até aqui em cima mesmo, né? Eu dou um int.parse nos dois, para eu já converter esse valor que vai vir como string para um numérico. Porque o meu método calculate ele está esperando dois parâmetros inteiros, que são numéricos aqui, certo? Bom, agora que eu já tenho os dois parâmetros numéricos e o OP também, a gente já consegue chamar o método passando esses três valores. Agora, o que a gente pode fazer é printar o resultado desse cálculo, né? Então, como a gente já tinha utilizado aqui o método writeLine, então console.writeLine ele vai escrever uma linha com o valor que você passar para ele dentro, como se fosse o parâmetro de entrada desse método writeLine. E aí o que eu estou passando como valor é o resultado da minha chamada do método calculate. E agora vamos ver o resultado disso. Vamos só dar um console.readLine para ele parar a execução ali e a gente conseguir ler o resultado. Vamos rodar agora. Bom, o primeiro valor que ele está esperando aqui é esse age1. Então, vamos colocar aqui 15. O segundo, 25. E o terceiro é um operador. Vamos colocar um mais aqui. E aí, ele retornou 40, que é o resultado da execução dessa linha aqui do calculate. Então, se eu der mais um enter, ele vai parar a execução. Dessa forma, vocês viram que a gente consegue utilizar um pedaço de lógica, a implementação desse método calculate em outro lugar do nosso programa, né? Então é para isso que servem os métodos, para a gente conseguir isolar pedaços de regra dentro do seu sistema e reutilizar ele em outras partes do seu sistema. Ok, agora que nós vimos o resultado da execução do nosso método calculate, vamos só entender uma coisa que é legal saber aqui, que são os comentários, tá? Então, com os comentários você pode dar descrições para pedaços do seu código, né? Então aqui eu digitei 3 vezes a barra, ele automaticamente já gerou uma estrutura aqui de comentário, porque eu digitei as 3 barras logo acima do nome do meu método. Então ele já entende que eu vou digitar todos os comentários referente ao método e aos parâmetros que são esperados aqui. Então se eu digitar 3 vezes, ele já cria para mim automaticamente essa assinatura aqui de método. E eu posso colocar todos os comentários, né? Então posso vir aqui, colocar
todo o meu comentário aqui para explicar o que esse método faz, né? Então, method to return the result of the calculation. Aí eu posso ir colocando todos os comentários, até para os parâmetros aqui. Então, esse aqui vai ser o operador, vai ser menos, mais, divisão e multiplicação. E esse aqui vai ser o primeiro valor. E esse vai ser o segundo valor. Ok. Aqui eu consigo colocar até o comentário para o que vai ser retornado nesse método. Então, onde que vai aparecer esse comentário aqui quando eu crio os comentários estruturados dessa forma? Logo acima do nome do meu método, onde eu for consumir esse método. Então, se eu deixar aqui o cursor em cima do nome do método, vocês veem aqui que ele já trouxe aquelas descrições que eu coloquei lá. Ou se eu também vier aqui e digitar o nome do método novamente, ó, ele já me exibe aí também o comentário do método. Bom, eu também consigo utilizar comentários por linha. Então, aqui eu consigo colocar só 2 barras e já digitar um comentário. Então, part does the sum. E aí eu consigo ir explicando trechos do meu código, colocando comentários nele. Isso aqui vai muito de desenvolvedor para desenvolvedor. Alguns gostam de colocar, outros já preferem deixar o código mais limpo, né? Porque querendo ou não, esses comentários, conforme você vai adicionando mais e mais, isso aqui vai tomando muito espaço do seu código aqui, né? Então, normalmente quando você tem alguma implementação, uma lógica que é muito complexa, normalmente você coloca aqui um comentário só para explicar para os próximos engenheiros que vão dar manutenção nesse código, tá? Bom, eu coloquei aqui o primeiro comentário só para explicar que esse trecho aqui vai ser referente à soma, esse aqui, this part does the subtraction, e assim por diante. Eu poderia colocar aqui onde eu quisesse. Um atalho também que é legal vocês saberem aqui, quando o assunto é comentários, é um que eu vou deixar aqui na tela, tá? Quando você quer comentar um bloco de código, por exemplo, vamos remover esses 2 comentários que a gente tinha incluído. Se eu quisesse comentar esse bloco inteiro de código aqui, para que ele não seja mais executado pelo programa, né? Pela aplicação, eu posso simplesmente pressionar a tecla Ctrl e segurar com a tecla Ctrl, apertar e soltar a tecla K e apertar e soltar a tecla C. Então, Ctrl K C. Ele comenta em bloco. E se eu quiser descomentar esse bloco aqui que está comentado agora? Eu seguro a tecla Ctrl, depois eu aperto e solto a tecla K e aperto e solto a tecla U. Então, Ctrl K U. Ele descomenta em bloco. Bom, agora que a gente aprendeu a comentar e descomentar, vamos comentar esse bloco inteiro de código. Então, Ctrl K C, ele comentou esse bloco inteiro. E vamos implementar um outro mecanismo aqui de validação de condições. Então, ao invés de usar o if, vamos reescrever essa mesma lógica aqui, só que usando outro mecanismo chamado switch. E aí o switch, ele recebe um valor e ele tem um escopo, uma abertura e fechamento aqui de chaves, e ele vai usar a cláusula aqui case. Então case algum valor, 2 pontos, ele executa alguma lógica, né? Da mesma forma, se a gente usar o case e for mais, ele vai retornar um cálculo aqui que a gente vai implementar. Se for case menos, ele vai retornar um outro cálculo que a gente vai fazer. E aí a gente pode fazer isso para as 4 operações que a gente precisa. Ok, então no caso aqui a gente já fez
para mais, para menos, falta para multiplicação e falta para divisão, certo? Então, agora, se eu entrar aqui na minha condição do switch e o valor que esse switch está recebendo, que aqui o caso OP, é o parâmetro de entrada que esse meu método está recebendo, né? Então vai ser os operadores, né? Mais, subtração, multiplicação, soma e divisão, né? Então, o que chegar aqui de valor, ele vai aplicar uma condição. Então, caso o valor que vier em OP seja mais, uma string com mais dentro, eu vou executar uma lógica. Então, quando for soma, eu quero retornar a soma de value1 mais value2. Quando for subtração, eu quero retornar a subtração de value1 menos value2. Quando for uma multiplicação, quando vier um asterisco, eu quero retornar a multiplicação de value1 times value2. E quando for um slash, aqui uma barra, eu quero retornar a divisão de value1, né, por value2. É isso. E aí vocês devem ter percebido também que entrou aqui uma sugestão do meu autocomplete do Visual Studio para eu definir aqui um default. Então, default é quando é como se fosse a condição de exceção, né? Então, se dentro de OP não vier o mais, nem o menos, nem o asterisco, nem a barra, pelo menos eu tenho uma condição de exceção. Então, se não vier nenhuma dessas, eu vou retornar um zero. Então, eu não vou executar nenhum cálculo e o meu método calculate vai retornar um inteiro de zero. Ok? E aí, com o switch, a gente nem precisa mais desse return aqui no final do método. Ok? Então, basicamente, o que o if estava fazendo aqui em cima, vamos até descomentar para a gente conseguir olhar mais fácil para os dois, né? Então, o que o if estava fazendo aqui em cima, a gente conseguiu fazer a mesma coisa aqui com o switch. Aí vai da preferência mesmo de uso aí. O ponto é que o if, com o if você tem mais possibilidades aqui de executar mais validações dentro da condição dele aqui. E o switch não, ele já é mais restrito a apenas um valor, uma condição para uma regra. Bom, agora vamos voltar aqui para a nossa classe Program e vamos comentar essa parte aqui que a gente não vai utilizar por enquanto, vamos remover na verdade, né? E aí vamos falar aqui um pouquinho agora sobre um outro tipo de variável, que é o tipo de lista. Então, lista, como o próprio nome diz, né? Ele serve para você controlar lista de valores ou objetos, né? Você pode ter uma lista de nomes, idades, pedidos, produtos e assim por diante, né? E aí, como que você usa esse tipo list? Você pode definir o tipo concreto ou o var, né? Como a gente tinha visto. Então, list de string, por exemplo. Já vou pegar a sugestão aqui, então, do Visual Studio. List. Eu tenho que definir o meu tipo, entre esse sinal de menor e maior, né? E eu defino o tipo, dou um nome para a variável e crio uma instância desse tipo. E aí depois eu consigo utilizar essa variável e adicionar valores nela, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui name1, name2, name3. E assim por diante. Eu posso incluir quantos registros eu quiser aqui, quantos índices, né, na minha lista e depois utilizar esse objeto aí conforme for necessário. Então, por exemplo, se você só quiser exibir o valor que você acabou de adicionar nessa lista, né, você pode dar um console.writeLine e pegar o índice dessa lista que você acabou de adicionar. E assim por diante. Lembrando que como a gente está falando de listas aqui, o primeiro índice de uma lista ou de um array sempre é o índice 0. Então ele começa a contar. Então se você incluiu um item, ele entende que você incluiu no índice 0 dessa lista. Se você incluiu um segundo item, agora então ele está no índice 1 e assim por diante. Então índice 0, 1 e 2. Se a gente roda agora a aplicação, tá lá. Então os 3 itens que nós adicionamos na lista foram
exibidos. E isso funciona para qualquer tipo, tá? Então aqui, entre o sinal de menor e maior, você pode colocar qualquer tipo. Pode ser um int, pode ser, enfim, um datetime, qualquer tipo aqui você pode utilizar dentro da lista, tá? Ela aceita qualquer tipo aqui, então ela é genérica. Mas e se eu quiser exibir uma lista que tem muitos índices, né? Por exemplo, essa aqui só tem 3 índices que nós incluímos. Mas e se essa lista tivesse 100 índices, por exemplo? Nós teríamos que duplicar muito esse código aqui, né? Então ia ficar gigantesco. Então, como que a gente evita esse tipo de duplicação de código, né? Vamos dar uma olhada agora em um mecanismo chamado for each. Então, é um mecanismo de validação de loop, né? Então, ele se baseia em uma lista de itens ou valores para entrar no escopo de validação dele. Então, vamos criar aqui uma classe nova só para a gente implementar um for each. Vamos pensar, por exemplo, que vou criar uma classe chamada Notifications. Vamos pensar que você quer mandar um convite de uma festa sua para os seus convidados. Então vamos criar um método aqui para isso, né? Vamos chamar esse método de sendNotifications. E aí o parâmetro de entrada desse método vai ser uma lista de string, certo? Então ele vai receber uma lista de strings. E aqui a gente pode executar um loop usando o for each para que cada índice dessa lista a gente mande uma notificação. For each. E aí, essa é a implementação padrão do for each, tá? Então, para cada um, você tem que primeiro definir um tipo. Ele deixou aqui já por padrão um var, mas no caso aqui, como a gente está falando de uma lista de string, ele poderia definir aqui como string também. Mas a gente vai deixar aqui como genérico mesmo. Então, esse item que ele está se referindo basicamente para cada item dentro dessa lista que ele está recebendo aqui. Então, essa é a lista, né? Então, dentro da lista que a gente está percorrendo, né? Então, para cada índice que ele encontrar lá, ele vai chamar o índice de item. A gente pode colocar qualquer nome aqui, né? Vamos manter como item mesmo. E para cada item que a gente encontrar nessa lista, vamos mandar uma notificação aqui em forma de texto, só para ilustrar mesmo. Então agora, para cada índice que ele encontrar dentro da lista, ele vai exibir essa mensagem no console para a gente, tá? E aí, independente da quantidade de itens nessa lista, ele vai sempre repetir essa lógica. Então, se a gente vier aqui agora e ao invés de exibir essas mensagens, a gente pode chamar a classe Notifications, criar uma instância dela, criar um objeto, e aí por esse objeto a gente pode chamar um método Notifications e passar a lista que a gente criou logo acima. E vamos executar agora para ver o que acontece. É isso. Então ele executou aquele método sendNotification, que tem um loop dentro dele, que vai percorrer todos os índices da lista, que a gente criou aqui essa lista, né? E para cada índice que ele encontrar, ele vai exibir uma mensagem. Então isso é muito útil quando você está trabalhando com muitos índices. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui muitos mais, então vamos dizer que para sua festa aí você tem N convidados, né? Você consegue percorrer essa lista inteira e padronizar um comportamento para cada índice. Bom, em C#, normalmente você tem diversas formas de atingir o mesmo resultado, tá? Então aqui a gente utilizou uma lista de string e no nosso método sendNotifications nós implementamos um for each para exibir uma mensagem ali para cada índice que ele encontrar na lista, né? Mas, por exemplo, eu posso substituir esse for each por uma outra cláusula aqui chamada while, né? Então, se a gente comentar esse for each aqui,
Então, lembrando que o comentário em bloco é Ctrl+K+C. Aqui no while, ele funciona um pouquinho diferente, né? Ele tem que atender uma condição para ele continuar a execução desse loop. Então, como que nós vamos fazer aqui? Por exemplo, a gente pode criar uma variável de contagem e essa variável nós vamos iniciar ela com o índice, com a contagem 0. E aí, while, que traduzindo então para o português significa enquanto, né? Então, enquanto esse count for menor do que o count da lista, ele continua executando a lógica dele. Então, vamos aceitar aqui a sugestão dele e aqui a lógica que ele vai executar. Se a gente só quer substituir o for each ali, vamos manter a mesma lógica, né? A única questão é que aqui a gente vai ter que adaptar. Então eu não tenho mais o item que eu tinha lá no for each, né? Então vamos descomentar aqui só para ver mais fácil. Lá eu tinha um item, que era uma variável que é criada em tempo de execução para cada índice que ele encontrar na lista, né? Como o for each ele tem uma sintaxe diferente, aqui no while eu já não tenho essa variável sendo criada em tempo de execução. Então eu tenho que definir exatamente qual que é o valor que eu quero exibir aqui. Então no caso eu posso exibir só o índice da minha lista que é compatível com o count, com a contagem que eu estou fazendo. Então se eu comecei com 0, eu exibo o primeiro índice aqui, que é o índice 0 na minha lista. E depois eu incremento. Bom, e aí eu posso dar um count mais aqui, que significa que ele vai incrementar 1 ao total que ele já tem aqui na contagem. Então se ele tiver com 0, ele vai incrementar mais 1, vai virar 1, essa variável. Se ele tiver 1, vai incrementar 1, vai virar 2. É o equivalente a eu fazer, por exemplo, isso aqui, né? Count é igual a count mais 1. Então eu estou simplesmente incrementando uma posição aqui, um número, somando um número, né? Então aqui, vou minimizar essa tela. Bom, aqui se a gente compara então o for each com o while, o que está acontecendo, né? O for each ele vai primeiro definir uma variável em tempo de execução e para cada índice que ele encontra na lista ele vai preencher essa variável. Dentro do escopo do for each, ou seja, dentro da abertura e fechamento aqui das chaves, ele vai executar uma lógica e vai ter essa variável item carregada. Uma vez que eu saio do escopo do for each, ou seja, se eu chego nessa linha, por exemplo, essa variável item já não existe mais. Então ela só existe aqui no escopo do for each. Aqui no while já é um pouco diferente. Ele trabalha com uma condição. Então, enquanto esta condição for atendida, ele executa este escopo dentro da abertura e fechamento aqui dele. Só que a gente tem que colocar um limite para essa validação, senão ele vai ficar rodando eternamente aqui esse while, né? Então o limite que a gente colocou foi justamente isso aqui. A gente criou um contador, baseado nesse contador, a gente vai executando a nossa lógica. E sempre que eu executo a minha lógica, eu vou e somo mais 1 no meu contador, até chegar um ponto que essa validação aqui ela não vai ser atendida mais, e aí o while vai ser encerrado e ele segue para a próxima linha de execução do programa, né? Então aqui, qual que vai ser a dinâmica? Nós vamos criar esse contador com valor de 0. A primeira vez que ele validar essa condição aqui, ele vai ver que count tem o valor de 0, então 0 é menor do que a contagem de índices da lista, né? Então aqui na classe program, nós incluímos aqui mais de 10 índices, né? E então ele vai dar como verdadeira essa condição. Dando como verdadeira, ele vai executar esse bloco de código. Só que quando ele executar pela primeira vez, ele vai somar mais 1 a essa variável count. Então agora, a segunda vez que ele for executar, essa variável count vai ter o valor de 1. Vai continuar sendo menor do que a contagem, porque eu tenho mais de 10 índices aqui. E assim por diante. Ele vai continuar executando essa lógica e vai continuar aumentando a contagem, até ele chegar num ponto que esse count não vai ser menor do que a contagem de índices da lista, e aí ele vai encerrar a execução desse while e seguir com o programa. Então, vamos comentar aqui esse for each só para
não executar duas vezes o loop. E vamos rodar o programa agora para ver. É isso. Então, para cada índice que ele encontrou dentro da lista, ele executou essa instrução e depois somou mais um na variável de contagem. Bom, o C# ele também oferece um mecanismo para tratamento de exceções, tá? Então você já deve ter usado algum sistema, aplicativo no seu celular, enfim, onde você caiu numa situação de erro nesse sistema, nesse aplicativo, né? Então no C# você consegue tratar esses erros mesmo através de exceptions para você decidir como que o sistema vai se comportar perante o usuário, né? Num caso atípico, num caso de um erro dentro do sistema, né? Então vamos comentar aqui esse while para a gente utilizar só o for each por enquanto. E aí vamos pensar na seguinte situação aqui. Além de enviar a mensagem para esse convidado que está na sua lista, antes disso você tem que fazer alguma checagem. Então vamos pegar aqui uma variável, não precisa nem fazer muito sentido, mas essa checagem vai basicamente consistir se esse convidado que você tem na sua lista, se ele é maior que 1, por exemplo. Então if my number maior que 1, aí eu envio a mensagem para ele. Um exemplo bem simples aqui, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo esse meu índice da lista para um int 32. Então eu chamo aqui a classe convert, o método toInt32. Passo o item para ele, ele vai converter isso aqui que a gente já sabe que é uma string, né? Então essa aqui é uma lista de string. Eu converto esse item para um tipo de variável numérico, que é um int. E depois eu valido. Se ele for maior que 1, aí sim eu mando a mensagem para ele. Se a gente executar essa lógica aqui, vamos ver o que acontece. Ó, o sistema ele quebrou aqui nessa linha, tá? Então ele estourou uma exceção, né? Ou exception. Então, system.formatException. E aí ele está reclamando aqui que ele não conseguiu converter esse item para um inteiro. Justamente que a gente está vendo aqui o valor dele, né? Então é name1. Não tem como você converter isso para um número, né? Você tem um texto aqui no meio, né? Então não é numérico esse valor. E aí se a gente soltar aqui, vocês vão ver que para o usuário apareceu uma mensagem de erro mesmo, bem técnica, né? E aí, normalmente você não quer que o seu usuário veja esse tipo de mensagem quando ocorrer um erro no seu sistema, né? Então, como que a gente pode tratar essa mensagem para que o usuário veja algo mais amigável quando ocorrer um erro no sistema, né? Então, vamos encerrar aqui. Se você digitar try e der 2 tabs, aperta 2 vezes a tecla tab, ele vai criar a estrutura básica de um try-catch aqui para você, tá? Então, novamente, digitou try, deu 2 tabs, ele criou aqui a estrutura para você. Nesse try e catch, a sua instrução tem que ficar dentro do try. Então, é justamente try significa tentar, né? Então, ele vai tentar executar esse bloco de código. E caso ocorra algum erro, alguma exceção dentro desse bloco, ele vai cair nesse outro bloco que é o catch, que é justamente de pegar, né? Então ele vai capturar esse erro e aí você vai decidir aqui dentro do catch o que você quer fazer com esse erro, né? Então, por exemplo, eu vou tentar rodar esse bloco de código e se ocorrer algum erro neste bloco, eu quero capturar a minha exception aqui nesse catch. Então, o que eu posso fazer aqui? Isso aí tem várias estratégias de tratamento de exceção, tá? Mas uma das estratégias, por exemplo, é você capturar a sua exception dentro de uma variável. Você pode dar o nome de x. E aí você, por exemplo, então você pode logar. Então você cria um método que vai
guardar essa mensagem, essa exception, no seu banco de dados ou num arquivo texto, para você depois olhar essas mensagens de erro que tem ocorrido no sistema, né? E aí você simplesmente retorna uma mensagem mais amigável para o usuário. Então, error, please contact the administrator. E aí pronto. Então dessa forma, a gente está tomando uma decisão aqui, seguindo uma outra estratégia de exceções, né? Então se eu executo agora a aplicação, a gente já sabe que vai dar erro nessa linha aqui, né? Ele deu o erro. Se eu apertar F5 ou pressionar aqui o continuar, ele vai soltar a execução. E aí ele já mudou um pouco aqui o resultado para o usuário, tá vendo? Ele já retornou a mensagem que a gente colocou no tratamento de exceções ali. Então essa é a ideia do try-catch, tá? Então é uma boa prática você sempre utilizar o try-catch quando você estiver implementando a sua lógica, justamente para você ter o controle do que é exposto para o usuário do seu sistema, né? Bom, e relacionado com exceções, também existe um outro mecanismo que é muito importante para você conhecer, que é a parte de debugging do Visual Studio e do .NET, tá? Que é justamente para você conseguir executar as instruções dentro do seu programa, linha a linha, para você identificar erros, por exemplo, né? Então, nesse exemplo que a gente tinha dado, a gente já sabe que nessa linha ocorre um erro. Mas a gente não sabe, por exemplo, em qual índice dessa lista que causa esse erro que a gente viu, né? Então, a gente pode, por exemplo, colocar aqui um breakpoint e fazer um debug dessa função aqui que a gente tem. Então, se eu, por exemplo, mudar aqui nossa lista, vamos diminuir a quantidade aqui para facilitar o exemplo, né? Vou deixar só 3 índices e aí eu vou deixar aqui dois caracteres que eu sei que podem ser convertidos para inteiro, que eles são só números que eu estou passando aqui para ele, né? E outro caractere que eu sei que ele vai dar erro na conversão para o inteiro, que x não pode ser convertido para número, né? Então, se eu rodo essa aplicação agora, o que vai acontecer? Antes dela exibir o resultado lá para mim, ela já interrompeu a execução e deixou a execução do programa aqui parado nesta linha, nesse ponto, para eu acompanhar o que está acontecendo, né? Então, se eu aperto a tecla F10, eu avanço essa execução um passo adiante. Então, F10, ele foi para a próxima execução dele. Então, aqui a gente já sabe que essa lista tem 13 índices, né? Eu estou até vendo aqui o valor de cada um dos índices. Se eu dou mais um F10, ele vai carregar então o primeiro índice dentro da variável item, carregou, e aí a primeira instrução que ele faz dentro do bloco aqui desse for each, ele tenta converter esse item para uma variável numérica aqui do tipo int, né? E aí ele consegue. Então a primeira tentativa dele, ele conseguiu e executou a próxima validação e seguiu. Continuo dando F10, agora ele vai carregar o próximo índice da lista dentro da variável item. Tentou fazer a conversão, funcionou novamente. E aí, a terceira vez, então eu continuei dando F10, ele carregou o último índice da lista dentro da variável item, tentou fazer uma conversão e aí ele deu erro. Então, dessa forma, com o debugging, você consegue identificar no detalhe, né, o que está causando o seu erro. Porque às vezes só saber a linha onde está dando o erro não é suficiente. Você precisa saber a causa, qual que é o valor exatamente que tinha ali, para você conseguir pensar numa solução, né? Então, nesse caso, a gente já identificou que é porque estava chegando um valor X aqui, que não é possível converter para numérico. Concluo a minha execução. E aí eu consigo voltar na origem do meu problema e resolver esse bug que eu tinha no meu código. E agora executo novamente a aplicação.
Vou acelerar aqui os F10 para ele passar as 3 vezes no loop, né? E aí agora as 3 vezes ele conseguiu executar com sucesso, ok? Ele só não exibiu a primeira mensagem aqui porque a gente colocou uma validaçãozinha que ele só exibiria se fosse maior que 1 o número. Então ele pulou o primeiro índice. Bom, até agora a gente viu basicamente os tipos primitivos que são suportados pela linguagem aqui pelo C#, né? Então nós vimos, por exemplo, vamos remover isso daqui, por enquanto a gente não vai usar. Então nós vimos ali esse, que é um numérico, poderia ser um int aqui. Nós vimos string, a string, myBool e assim por diante. Esses são considerados tipos primitivos dentro da linguagem, tá? Então, porque elas têm uma definição simples, né? Então, esse aqui é uma variável do tipo numérico inteiro, então ela só vai aceitar número. Essa aqui é uma variável do tipo string, então ela vai aceitar caracteres alfanuméricos e assim por diante. Mas, em algumas situações, você precisa representar entidades dentro do seu sistema com um nível de detalhe que esses tipos primitivos não conseguem te oferecer. Então, por exemplo, se você quisesse representar aqui um cliente, né? Então você está desenvolvendo o seu sistema para cadastro de clientes, por exemplo. Vamos dizer, você cria uma string customer, né? Então cliente. Como que você vai representar o seu cliente através de um texto? Como que você representaria? Isso é muito difícil. Talvez você consiga colocar o nome dele, ou talvez o e-mail dele. Mas um cliente, na verdade, ele tem muito mais informação, né? Então, dificilmente você vai conseguir representar ele só com um texto ou com um número. Isso não vai representar o seu cliente de uma forma completa, né? Então é para isso que servem as classes, tá? Então elas vêm justamente para representar essas entidades através de objetos complexos. Então uma classe é um objeto complexo, né? Porque ela consegue representar essa sua entidade aí, seja do mundo real ou não, dentro do seu sistema, junto com todas as características dessa entidade. Então, por exemplo, um cliente pode ter o nome dele, o e-mail dele, o endereço e uma série de outras características dele. E na classe você consegue criar todas essas características, né? Então, por exemplo, se a gente vier criar uma classe nova aqui no nosso projeto, cliquei com direito no projeto, em adicionar classe. Dou nome aqui de customer. Então, eu criei minha classe aqui que vai representar o meu cliente dentro do sistema, né? E aí, dentro da minha classe de cliente, eu consigo colocar todas as características desse cliente através de propriedades, né? Então, por exemplo, se eu digito prop, dou um tab, eu consigo criar uma propriedade deste meu cliente. Então, por exemplo, posso ter uma propriedade do tipo string, que é o nome. Posso ter uma outra propriedade do tipo string em address e assim por diante. Posso ter uma birthday e assim por diante. Então esse meu cliente, ele pode ter N características aí que eu quero representar no meu sistema, né? Então é para isso que existem as classes também, para eu conseguir representar essas entidades dentro do meu sistema com o nível de detalhe que eu preciso. Então só com uma variável do tipo texto eu dificilmente conseguiria representar todos os atributos desse meu cliente, mas dentro de uma classe, aí eu consigo explodir os detalhes desse cliente e criar quantas propriedades eu tiver que criar, né? Então, e aí como que eu uso essa classe, né? Então, nós criamos essa classe, adicionamos as propriedades nessa classe e aí
eu consigo utilizar essa classe, que ela serve como um template, né? Então todos os clientes dentro do meu sistema terão esse padrão, né? Esse padrão de comportamento aqui e de atributos, né? Então, para eu utilizar esse cliente, basta eu instanciar um objeto dele. Então eu chamo o nome da classe, dou um nome para esse objeto e dou um igual new e o nome da classe novamente. Então, ao fazer isso, nós estamos instanciando essa classe e criando um objeto chamado customer. Poderia ser chamado qualquer coisa aqui, né? Mas para manter um padrão, a gente normalmente dá um nome próximo ao nome da classe mesmo. Tá? E aí, uma vez que eu tenho esse objeto, essa instância criada, eu consigo utilizar as propriedades. Então nós criamos lá aquelas propriedades, né? Name, address e birthday. E aí a gente consegue utilizar aqui e preencher esse cliente com as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, esse primeiro cliente tem essas propriedades. E aí eu consegui criar um cliente dentro do meu sistema através da classe de cliente. E aí, por exemplo, se você está desenvolvendo um sistema que tem N clientes, cada um dos clientes vai ser criado baseado na classe de cliente, né? Mas ele vai ser um objeto totalmente novo. Então aí você consegue criar N clientes dentro do seu sistema. Claro que cada um com o seu nome de variável específico. Então, esse vai ser o Customer X. E aí eu posso criar um Customer Y aqui, que vai ter as informações específicas dele. E assim por diante. Então, é para isso que servem as classes, tá? Elas servem para você conseguir representar as entidades dentro do seu sistema de uma forma complexa. Então, um cliente, ele tem uma série de atributos e eu posso definir todos esses atributos como propriedades na minha classe e depois, para cada cliente que eu quiser criar no meu sistema, basta eu fornecer as informações desses atributos. E uma vez que eu crio então esses objetos, eu consigo manipular eles. Por exemplo, se eu quiser exibir aqui o resultado aí desse preenchimento desse nosso primeiro cliente X ali, né? Eu posso exibir o nome dele, por exemplo, e também exibir o nome do nosso cliente Y. Então, aqui, quando ele for escrever uma linha na tela para a gente, ali na console, ele vai receber aqui o nome desse primeiro customer que a gente preencheu. E na segunda instrução aqui de exibição da linha, ele vai exibir o nome do segundo customer que a gente criou. Então vamos rodar aqui só para ver o resultado. É isso. Então, primeiro John e segundo aí Maria, né? E agora que a gente criou então essa classe de customer, vamos entender o que mais que a gente consegue criar e definir dentro da classe, tá? Aqui, dentro dessa classe, então, a gente criou 3 propriedades, né? Para otimizar a utilização dessas propriedades aqui, eu posso, por exemplo, também usar o construtor. Então, se você digitar aqui CTOR e der um tab, ele já vai criar um construtor automático aqui para você. O que é esse construtor, né? Então, ele basicamente definiu a visibilidade dele aqui e o nome da própria classe. Então o nome da minha classe aqui, ele repetiu aqui, criou como se fosse um método que representa a classe, né? Esse vamos considerar assim como um método especial dentro da classe, porque ele é o primeiro método que é invocado, né, que é executado sempre que você instancia a classe. Então aqui, quando nós instanciamos a classe, então ao fazer esse igual new
e chamar o nome da classe, abrir e fechar o parênteses, nós estamos instanciando essa classe. Então, ao fazer essa instância, nós estamos automaticamente chamando este construtor. Então, nós podemos utilizar esse construtor até para facilitar a criação desse nosso cliente, por exemplo. Então, ao invés de eu definir aqui o meu objeto e preencher ele linha a linha, eu posso agilizar isso direto lá no construtor. Então, por exemplo, se eu quiser preencher essas minhas propriedades aqui assim que eu crio a classe, que eu instancio ela, eu posso fazer o seguinte: eu posso receber 3 parâmetros nesse meu construtor. Então, esse pode ser o name, o segundo vai ser uma string, vai ser o address, e o terceiro vai ser um datetime, vai ser o birthday. Né? E aí, sempre que eu instanciar a minha classe, eu passo por esse construtor e aí eu já defino as minhas propriedades baseado nos valores que eu receber no construtor. Então, essa propriedade recebe o valor que vier no construtor. Mesma coisa para a próxima. Ou seja, sempre que eu criar uma instância da minha classe Customer, eu tenho que informar esses 3 parâmetros e, ao fazer isso, eu já seto, eu já atribuo esses valores que eu estou recebendo nas propriedades que eu tenho aqui na minha classe. E aí, como que fica a nossa implementação aqui ao utilizar o construtor? Eu não preciso mais passar aqui os valores para cada propriedade. Eu consigo passar isso direto no meu construtor. Então, eu posso passar aqui o meu nome, depois o endereço e, por fim, o birthday. E aí eu não preciso mais disso, porque automaticamente o meu construtor já vai fazer isso para mim. Mesma coisa aqui, nessa segunda instância. Eu posso passar o nome, passar o endereço e passar aqui o aniversário. Pronto. Dessa forma eu simplifico a criação da minha instância, do meu objeto. E aí, se eu rodo agora a aplicação, ele manteve o mesmo comportamento, porque o meu objeto ele já foi carregado lá no construtor. E depois que a nossa classe é criada, a gente também consegue utilizar métodos que usam as propriedades que são preenchidas. Então, por exemplo, se nós formos a nossa classe Customer e criar um novo método aqui, send welcome kit, vai ser um void e ele não vai receber nenhum parâmetro externo, esse método, mas ele pode utilizar essas propriedades que a gente já tem aqui, que estão carregadas, né? Então, eu posso, por exemplo, ao invés de mandar essa mensagem aqui, eu posso colocar essa responsabilidade para um método que vai mandar uma mensagem para esse nosso cliente, avisando que o cartão dele, por exemplo, está sendo emitido ou está a caminho. É isso. E aí vocês percebem que aqui nós concatenamos com a mensagem o valor dessa propriedade name. E quando eu for utilizar esse método aqui, então ao invés de mandar essa mensagem, eu posso simplesmente vir aqui, chamar o meu objeto X e invocar aquele método send welcome kit e executá-lo. E aí eu posso executar ele para qualquer um dos meus clientes dentro do sistema. E aí vamos executar agora a aplicação para ver o resultado. É isso. Então, foram exibidas 2 mensagens diferentes aqui. O corpo da mensagem é o mesmo, mas vocês percebem que o nome do cliente é diferente, justamente porque cada uma das mensagens foi criada com uma instância diferente do cliente. Nessa primeira instância, a gente passou o nome John para o construtor dessa classe e dentro do construtor, esse valor do nome foi atribuído à propriedade. E aí depois
o método utilizou o valor dessa propriedade para customizar a mensagem que seria enviada. E a mesma coisa para a segunda instância, né? Então, um nome diferente foi enviado e é por isso que a gente tem duas mensagens diferentes. Bom, e entrando um pouco mais no detalhe aqui sobre o funcionamento das propriedades, nós temos esse trecho aqui da implementação, que são os getters e setters, né? E aí, para vocês entenderem a utilização desse get e desse set, isso aqui basicamente está controlando a entrada e saída de valores dentro da propriedade, né? Então, por exemplo, quando nós viemos no construtor e definimos um igual e passamos um outro valor para dentro da minha propriedade, isso aqui é considerado, esse igual, né? Ele acessa o set da propriedade, ou seja, você está informando um valor para a propriedade. E da mesma forma, quando eu concateno aqui a minha propriedade com uma outra string, eu não estou atribuindo um valor para minha propriedade, eu estou buscando o valor dela, né? Então, se eu estou buscando o valor dela, eu estou buscando o get, estou executando o get dessa propriedade, ok? Então, sempre que você atribui um valor à sua propriedade, você está dando um set nela. E sempre que você busca um valor da sua propriedade, você está dando um get na sua propriedade. Então, por exemplo, a gente pode, já que isso aqui vai controlar a entrada e a saída de valores nas propriedades, a gente pode manipular esses valores, né? Então, por exemplo, se eu substituir esse get aqui por uma instrução, jogar cada um em uma linha, e aí eu vou substituir isso aqui. E aqui eu posso criar um atributo privado dentro dessa minha classe, que vai ser um underscore name. E aí eu utilizo esse atributo para manipular o conteúdo da minha propriedade. Então, sempre que eu vou dar um set, eu dou um set no meu underscore name igual a velho. E aí, no caso, o velho é justamente o que está vindo após o igual, né? Então, qualquer valor que vier após igual vai chamar esse setter. E aí, esse setter eu atribuo dentro de um atributo da minha classe. E o meu get, eu retorno o meu atributo também. E aí aqui eu posso manipular, inclusive, o que eu estou retornando. Eu posso vir aqui e concatenar um valor com a informação que eu estou armazenando, por exemplo, né? Então, se eu executar isso aqui, vamos fazer um teste. Agora, na instância da minha classe, eu passei apenas o nome, mas por trás, na criação do meu objeto, eu defini um get que automaticamente concatena outro texto com o nome desse cliente. E aí, quando eu acessei esse getter da minha propriedade aqui, no momento de juntar e de criar essa mensagem, ele já definiu esse valor aqui atualizado para mim. Então, por isso que ele adicionou esse Mr. aqui também antes do nome do cliente. Então, é assim que funcionam os getters e setters das propriedades. Bom, um próximo tópico agora para a gente discutir é sobre herança. Então, herança ele serve para simplificar e reutilizar comportamento entre entidades, entre classes, né? Então, aqui nesse caso, nós temos a nossa classe que a gente criou, classe customer, né? Então, representando aqui o nosso cliente. Mas e se, dependendo do negócio da empresa, né, onde você está desenvolvendo esse sistema, se você tiver que, por exemplo, diferenciar os tipos de cliente e criar regras específicas dependendo do tipo de cliente. Então a gente pode ter essa diferenciação através da herança. Por exemplo, se nós criarmos outras duas classes aqui. Então vamos criar aqui uma classe Customer Online. Então essa classe representaria o cliente que compra
só através do site da empresa, e mais uma classe de Customer Store, né? Então esse é o que vai na loja física da empresa e efetua a compra. A herança, ela serve justamente para você conseguir reaproveitar o comportamento entre entidades. Então, se a gente sabe que, independente se o cliente é online ou físico, que compra na loja, ambos terão que enviar uma mensagem de welcome, né? Que é o que a gente já tem aqui na classe Customer, né? Então nós já temos aqui um método send welcome kit que vai enviar essa notificação para o nosso cliente. Então a gente pode reaproveitar essa inteligência e esses atributos desse nosso customer dentro das outras classes de customer que são mais específicas. E aí a gente consegue fazer isso através da herança. Então nesse caso, para a gente incluir essa herança aqui nesse escopo dessa classe, basta a gente colocar esses 2 pontos e chamar a classe que a gente quer que esta classe herde desta, né? Então agora, por exemplo, eu quero que essa nova classe é quem controle pelo construtor o preenchimento das propriedades, né? Então a gente tinha aqui um construtor definido na classe Customer, a gente pode simplesmente mover esse construtor para outra classe e aí só trocando o nome, né? Que o construtor é sempre o nome da classe, né? E aí eu removo ele lá da nossa classe Customer, porque eu não preciso mais, eu quero definir isso na minha classe filha, né? E aí, dessa forma, eu mantenho aqui na minha classe Store um construtor e posso fazer o mesmo na outra classe também. Customer Online, eu faço a minha herança aqui, minha classe Customer, e crio o construtor com a mesma inteligência que eu tinha na minha classe base, né, que era de Customer. Exatamente assim. E aí vocês percebem que aqui nesse construtor eu estou recebendo alguns parâmetros, né, e estou usando esses parâmetros para preencher as propriedades. Só que aqui na classe Customer Online não existe essa propriedade name, nem address, nem birthday, né? Por quê? E ele não dá erro aqui. Ele não dá erro porque ele entende que quando eu chamo essa propriedade name, na verdade eu estou me referindo à classe Pi. E lá na classe Pi existe sim essa propriedade name, address e birthday, né? Então é por isso que eu consigo preencher essas propriedades, porque pela herança eu estou reaproveitando tudo que a minha classe Pi aqui está me oferecendo. Bom, e se a gente voltar lá para aquela classe Program, então? E aqui, então, nós usamos um Customer Store, fizemos a instância dele, e a gente pode usar uma outra instância aqui, que vai ser do Customer Online, né? E aí, vocês percebem que os métodos, a chamada aqui do método Send Welcome Kit, ela continua funcionando normal, não tem nenhum sinal em vermelho aqui, nada. Por quê? Ele entende que, por mais que a minha instância seja da classe Customer Store e da Customer Online, e dentro dessas classes não exista um método Send Notification, é o Send Welcome Kit, né? Não existe esse método aqui, mas ele sabe que na classe Pi existe, e aí ele vai aproveitar e usar esse método da classe Pi, entendeu? Então, se a gente rodar a aplicação agora, vamos ver o resultado. Ele exibiu as mensagens como a gente queria, né? Então, essa é a ideia da herança. Vocês percebem que a gente tinha uma classe que já tinha uma implementação, que era, no caso, a classe Customer. E aí nós usamos a implementação dela e as propriedades dela para criar outras classes, né? E aí, para que qual que é a utilidade nesse caso aqui de eu usar a herança, né? Imagina que assim, se eu tivesse que criar comportamentos diferentes, então métodos diferentes para cada tipo de cliente. Então, por exemplo, se o nosso cliente que é online, ele
vai ter uma camada extra de segurança. Ele vai ter que passar por uma validação de fraude antes da gente concluir a compra dele. E aí o nosso cliente que vem até a loja, ele já é um pouco mais confiável, então eu não preciso dessa parte. Então eu consigo separar e fazer com que cada classe tenha o seu comportamento diferente, mas a base delas, né, como as duas estão falando de cliente, elas podem usar a base que é essa classe Customer. Então é para isso que a gente costuma utilizar a herança, para reutilização de comportamentos e propriedades. E para encerrar aqui então nosso material, vamos falar sobre classes e métodos estáticos, né? Então vamos remover essa parte aqui que a gente não vai utilizar por enquanto. E lembram daquela classe que a gente tinha utilizado no começo? Calculator, né? Então, por exemplo, se a gente quiser chamar novamente essa classe Calculator aqui para efetuar um cálculo para a gente, né? Como que a gente tinha feito? A gente instanciou essa classe, deu um nome para a instância, e aí nós chamamos o método calculate passando 3 valores, né? Então ele pede aqui uma string e depois 2 valores, né? Então eu tenho que passar uma operação para ele, matemática, e os 2 valores que vão ser calculados. Então, até para economizar tempo aqui, vamos colocar os valores hard-coded aqui, simulando como se o usuário mesmo estivesse colocando via console, né? Então ele colocou um mais, colocou 10 e depois 10. Bom, e aí eu pegava o resultado desse método e dava um writeLine para ele exibir na tela para mim ali o resultado do cálculo, né? Então era isso, a gente tinha aqui instanciar a classe e chamar o objeto e o método desse objeto, né? Bom, se a gente executar essa mudança, vamos ver. Bom, aí ele exibiu o resultado do cálculo aqui, né? Então 10, 10, com a expressão aqui, o operador mais, então ele gerou o resultado de 20. Mas vamos supor que você tem que executar diversos cálculos em locais diferentes da sua aplicação e você percebe que você tem que gerar diversas instâncias diferentes para essa classe Calculator, né? Para você conseguir acessar o método Calculate. Existe uma forma de você economizar tempo com isso aqui, né? Você consegue mudar essa classe para ela funcionar de forma estática. Então, como que seria aqui essa mudança? Primeiro, a gente teria que ir até a classe e mudar aqui antes do class, teríamos que definir ela como estática. E ao fazer essa mudança, todo o conteúdo dessa classe agora passa a se comportar de forma estática, ou seja, ele é carregado preventivamente na sua aplicação, incluindo os métodos. Então, eu também tenho que aplicar esse static nos meus métodos. E aí, na implementação dessa classe agora, eu não dependo mais de uma instância para eu conseguir acessar o conteúdo dessa classe. Basta eu posso remover aqui a instância e aí eu chamo o nome da classe direto, que agora ele já permite que eu acesse o método dentro dela, tá? Então, se eu executar novamente aqui a aplicação, vocês viram que gerou exatamente o mesmo resultado. Então se comporta igual, tá? É claro que assim, essa facilidade ela traz um custo, tá? Então quando a gente define uma classe como estática, preventivamente o framework ele já carrega essa classe em memória. Então quando você executa a sua aplicação, ele já carrega de imediato a sua classe e disponibiliza essa classe para ela ser utilizada a qualquer momento dentro da sua execução, do seu programa ali, né? E isso quer dizer então que você tem um consumo maior de memória, de recursos do seu servidor quando você for rodar essa sua aplicação usando classes estáticas, tá? Então aí no caso você precisa ter bom senso para não criar todas as suas classes como estáticas, porque senão você vai aumentar muito o custo aí do seu servidor, tá?